Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Pimentel e eu sou o criador e autor do livro The Agile Coaching DNA. Eu trabalho também como Agile Coach para Elaborate, uma empresa aqui na Austrália. Tenho morado aqui há 3 anos e estou aqui para contar um pouquinho sobre o que vai rolar aí no Brasil no mês de outubro, ok? Mas antes de falar sobre isso, permita-me só fazer uma espécie de review, de recapitulação sobre o modelo, ok? O modelo em si, sobre o modelo de Agile Coaching DNA. Primeiro, o de Agile Coaching DNA, é muito importante que isso fique bem claro, ok? Ele é a síntese de mais de 10 anos de experiência atuando como Agile Coach. Tá? Não estou falando atuando com Agile apenas. Eu trabalho com Agile, com métodos ágeis, com alguma coisa de métodos ágeis desde 2002, que eu estou envolvido nesse meio, estou envolvido com a comunidade. E em 2008 eu comecei a atuar especificamente como Agile Coach. E a partir de um momento eu comecei a observar que em diferentes momentos da minha vida também, em diferentes formas de atuação do meu trabalho, eu comecei a ver que havia uma espécie de padrão ou alguma coisa em comum. E essa coisa em comum eu comecei a ver que era uma coisa meio que essencial na atuação do Agile Coach. Também atuando e também conversando com outros colegas, com outros profissionais que eu admiro bastante, eu comecei a ver que eles também atuam em coisas semelhantes, talvez em formas diferentes, mas atuando em prol do mesmo tipo de resultado ou em prol do mesmo tipo de objetivo. Foi daí que então que eu comecei a compilar, tá? Não foi uma compilação que aconteceu da noite para o dia. Eu comecei a evoluir a ideia de ter uma espécie de mapa, uma espécie de modelo que sintetizasse qual é a verdadeira essência do trabalho de um Agile Coach. Okay? E essa essência, então, é o The Agile Coaching DNA. Então, essa aqui é a representação visual dessa essência. Okay? Como eu falei para vocês, assume-se com isso que podemos ter diferentes formas de atuação, mas a essência ela vai ser basicamente a mesma, certo? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, bem brevemente, ok? Primeiro, independente do teu tipo de atuação, independente do que você faça, na verdade, como Agile Coach, é muito importante, é vital, é uma condição sine qua non que você consiga atuar como um catalisador de melhorias. Tá? Catalisar melhorias. Esse é um grande objetivo seu como Agile Coach. Todas essas áreas aqui, elas funcionam como grandes objetivos para Agile Coach, ok? Por isso que eu chamo que o Agile Coach DNA é uma espécie de bússola para você entender o teu trabalho ou até mapear quais seriam os próximos resultados como Agile Coach. Então, voltando aqui para esse ponto, para esse elemento, que é o elemento central, imagina que, por exemplo, de repente, você como Agile Coach, você tem como missão, tipo, como que nós podemos melhorar nossa performance como time, por exemplo. Então, você como Agile Coach pode usar diferentes ferramentas, diferentes abordagens para contribuir com isso. Ou então, a tua organização, ela tem como objetivo, ela tem como problema principal algo do tipo, como que nós podemos melhorar nosso time to market, melhorar nosso lead time de entregar coisas para o nosso cliente. Então, eventualmente, vão ter diferentes estratégias para nos ajudar a atingir esse tipo de melhoria, a catalisar melhorias nessa direção. Ok? Bom, mas para chegar lá, né, eventualmente, nós vamos ter outras, digamos, passos intermediários aqui, outros subelementos, vamos chamar assim. O primeiro que vale a pena a nossa atenção é o que nós podemos chamar de Promote Awareness, que basicamente reconhece que, eventualmente, na tua organização, você vai ter, em algum momento, o que nós podemos chamar de gap de consciência, que, tipo, uma certa negligência de que nós, enquanto organização, nós não estamos vendo ou nós não estamos reconhecendo quais são os problemas que nós temos, por exemplo, ou quais são as oportunidades, quais são os nossos gaps enquanto processo, por exemplo, ou quais são os nossos gargalos, por exemplo.
Então, quando se fala de promote awareness, isso implica em dizer que nós vamos utilizar diferentes práticas e técnicas e estratégias para ajudar a organização a se tornar mais aware sobre isso. Tá? Por exemplo, quando tudo que a gente fala sobre métricas, eventualmente, você pode encaixar aqui sobre promote awareness. Tá vendo só como uma coisa que, se você atua como agile coach, você já faz de alguma maneira? Né? Então, por isso que eu reconheci isso aqui como uma área extremamente importante dentro do modelo. Outra área também igualmente importante é o Boost Ownership, que reconhece que muitas vezes nós vamos ter gaps ou lacunas nesse senso psicológico de propriedade, né? As pessoas não se veem parte de algo, ou elas se excluem determinadamente ou de uma determinada situação, eventualmente. E o nosso desafio como Agile Coach também é ajudar as organizações a criar estratégias onde as pessoas sintam-se mais incluídas nas decisões, no processo, inclusive nos impactos que isso possa ocasionar nas organizações. Esse processo de inclusão, esse processo de participação, de colaboração, ele vai contribuir para que a gente consiga elevar esse senso de propriedade psicológica. As pessoas vão se sentir mais donas daquilo, mas esse aqui é meu time, essa aqui é minha organização, esse aqui é meu produto, essa aqui é a minha decisão. Então, é por isso que também é uma área importante do modelo. O próximo é o Develop Competencies, que é basicamente o reconhecimento de que, como Agile Coaches, a maioria das vezes nós vamos estar atuando para contribuir para que as pessoas desenvolvam skills, novos skills, cresçam novos skills, certo? Reconhecendo que, eventualmente, existe algum nível de algum gap ou alguma deficiência de competência, isso não necessariamente é algo negativo, ok? E que nós precisamos, eventualmente, atuar como uma espécie de mentor ou criar estruturas onde as pessoas possam ser, digamos, facilitadas ou algum aprendizado mais colaborativo se torne possível, por exemplo, aqui, certo? Enfim, diferentes formas de atingir esse tipo de resultado aqui nas organizações. E por último, também igual aos demais, nós podemos mencionar aqui o Facilitate Barrier Removal, que é basicamente o reconhecimento de que, tanto no processo de mudança quanto na operação normal de uma organização, haverão barreiras, haverão, digamos, bloqueadores no meio do caminho, certo? Esses bloqueadores, por exemplo, podem ser tipo relacionados a um certo problema ou uma não eficiência ou eficácia, digamos assim, na maneira como se entrega o valor para o cliente, ou no flow da empresa. Né? Se você pensar em gargalos, eventualmente, ou eventualmente uma falta de automação, uma deficiência técnica, uma deficiência no processo de tomar decisão, por exemplo, ou simplesmente um processo de centralização das coisas. Né? Então isso pode ocasionar, pode gerar um certo senso de barreira para que as coisas aconteçam ali. Ou, de repente, até ligado com o próprio Boost Ownership, você não tem tanta colaboração aqui e, por isso, você não consegue evoluir enquanto organização, certo? Então, também a não evolução ela pode ser considerada uma espécie de barreira aqui nesse caso. Então, você como Agile Coach, você pode e deve, na verdade, criar estratégias onde nós possamos facilitar essa remoção de barreiras aqui. Ok? Bom, esse aqui é o modelo, ok? É a ideia central do modelo. Como eu falei, você pode estender esse modelo de diferentes maneiras, certo? Como coach, você pode usar esse modelo aqui. Primeiro, pode ser uma espécie de bússola, okay? Onde você vai conseguir eventualmente visualizar o teu processo de desenvolvimento de carreira, quais são as áreas, que técnicas que eventualmente você pode começar a aprender a desenvolver que podem te ajudar a alcançar esses 5 objetivos aqui. Você pode usar esse modelo também para te ajudar a ter uma visão sistêmica, uma espécie de 360 sobre os problemas que você tem na organização, ou os grandes desafios que você tem nessa organização. Inclusive, eu tenho uma ferramenta que eu até menciono no livro, que faz exatamente esse tipo de mapeamento, baseado no modelo aqui. E você pode usar isso aqui como um mapa realmente para te ajudar a entender o que você faz,
Qual é o teu grande objetivo? Até mesmo, por exemplo, uma coisa que eu uso bastante no meu dia a dia, eu uso esse modelo aqui como uma espécie de acordo de trabalho com os meus coaches, com os times com os quais eu trabalho, com as organizações com as quais eu trabalho. Eu procuro alinhar desde o começo quais serão, digamos assim, os resultados baseados ou orientados por essas 5 áreas aqui. Okay? Então, esses são alguns dos benefícios ou possíveis motivações que você pode ter para usar o Agile Code DNA como uma espécie de referência. Ok? Bom, e em outubro eu vou estar aí no Brasil e eu vou estar com o pessoal da Emergy, onde nós vamos estar rodando uma turma de The Agile Code DNA. Bom, eu não tenho feito essas turmas com tanta frequência, por conta de agenda, fuso horário, etc e tal, compromissos com o cliente, né, na questão de estar no dia a dia envolvido com os clientes realmente. Então, as turmas de Agile Code elas têm sido bem especiais, okay? Bem especiais mesmo. Então, se você está interessado em entender mais sobre a atuação do Agile Code, de ter uma conversa sincera, tá? Eu não estou falando apenas de estar atrás de uma certificação, ok, pessoal? Isso aqui é muito, muito importante. Tá? A minha principal motivação em rodar turmas de Agile Code DNA é porque eu estou buscando, sinceramente, construir uma comunidade de pessoas que estão aplicando e evoluindo o modelo. Okay? Então, se você quer ter realmente uma conversa sincera, quer ter acesso a ferramentas, quer visualizar, de repente, maneiras diferentes baseadas na prática, quer ouvir um pouco da minha experiência de dia a dia sobre como fazer Agile Coaching, junte-se a nós nessa turma, ok? Uma turma bem interessante, bem especial, vai ser em São Paulo, junto com a Emergy, e espero ver todos vocês lá, ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção e vamos em frente. Tchau, tchau.